Boa tarde, irmãos e irmãs. Deixa eu fazer uma perguntinha, talvez não muito inteligente. Vocês já ficaram tristes alguma vez? Alguém alguma vez já chorou? Sentiu angustiado? Então vamos ler na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo de número 5. 2 Coríntios 7, a partir do versículo 5. Porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por dentro, temores por fora. Porém, Deus que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a chegada dele, mas também pelo consolo que recebeu de vocês. Ele nos falou da saudade, do pranto e do zelo que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria. Porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo. Embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofressem nenhum dano. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de punir o culpado. Em tudo vocês se mostraram inocentes neste assunto. Portanto, embora eu tenha escrito aquela carta, não foi por causa daquele que fez o mal, nem por causa daquele que sofreu a afronta, mas para que fosse manifesto entre vocês, diante de Deus, o cuidado que vocês têm por nós. Foi por isso que nos sentimos consolados, e acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, porque todos vocês trouxeram refrigério ao espírito dele. Eu acho que vocês já perceberam a mensagem deste texto. Paulo escreveu uma carta severa à igreja de Corinto. Eu não sei se a gente tem essa carta aqui na Bíblia. Eu não sei se ele se refere à primeira carta, quando ele teve que corrigir alguns problemas sérios na igreja de Corinto, ou se é uma carta que não está aqui na Bíblia. Quando a gente lê o Novo Testamento com atenção, a gente percebe que há cartas escritas e que não foram incluídas aqui. A verdade é que havia uma dificuldade na igreja de Corinto e Paulo escreveu uma carta. Ele não foi entregar a carta. Naquele tempo era diferente. Não tinha celular como nós temos hoje, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail. As cartas demoravam, ou eram levadas por um portador, ou eram pelo correio da época, que demorava muito. Às vezes uma carta demorava para chegar ao seu destino. Mas o meio que ele tinha era esse, era a carta. Ele não podia ir, ele tinha viajado para a Macedônia, lá no norte, eu estou falando certo, né? De Corinto, da cidade de Corinto. Ele então enviou Tito. Tito era um discípulo de Paulo, era um companheiro de trabalho de Paulo, era uma pessoa de inteira confiança do apóstolo Paulo. Ele escreveu a carta e Tito levou a carta. Eu creio que Paulo ficou apreensivo. Quando você tem que escrever uma carta severa, repreendendo erros, você fica naquela expectativa, como é que essa carta vai ser recebida? E o texto diz, ele mesmo diz que ele se entristeceu ter que escrever a carta. Ele também ficou preocupado. Ele passou por um momento difícil.
Ele diz que em Tessalônica ele teve problemas por fora, ele teve que enfrentar lutas, ele teve preocupações internas, cuidados. Então Paulo estava passando uma situação assim. Vocês acham que apóstolos, pastores passam por momentos assim? Tem gente que acha que pastor é divino, né? Não é não. É humano e muito humano. Então Paulo diz, mas eu fiquei consolado com a chegada de Tito. Ele trouxe boas notícias. A carta produziu um bom resultado. Qual que é o problema que a gente percebe aqui? Uma pessoa na igreja, principalmente uma pessoa, tinha causado muitos problemas na igreja. E é provável que ele tenha afrontado o apóstolo Paulo. Quando você lê toda a segunda carta de Paulo aos Coríntios, você descobre isso. Que algumas pessoas na igreja diziam, quando esse homem escreve carta para nós, ele é até severo. Mas quando ele está presente pessoalmente, ele é tão fraquinho. E eles estavam encantados com outros líderes que passavam lá e que eram mais arrojados, eram mais carismáticos, eram melhores oradores, eram mais bonitos. Parece que Paulo era baixinho, tinha um problema na vista que incomodava ele e os outros. E Paulo teve que, nessa segunda carta, mais na frente, corrigir isso também. E diz, vocês estão fascinados com estes apóstolos, e ele foi muito duro, ele disse, são falsos apóstolos, porque eles não estão apontando para Cristo, estão contando vantagens a respeito deles mesmos. E Paulo chega a dizer, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então não fico admirado se esses falsos apóstolos se apresentam como apóstolos de Cristo. Então Paulo enfrentou lutas, dificuldades, mas a igreja de Corinto surgiu como trabalho dele. Por isso na primeira carta, num momento ele diz, vocês poderiam ter muitos mestres, muitos instrutores, mas vocês não teriam muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Portanto, eu estou escrevendo uma carta demonstrando, corrigindo vocês como pai. E o pai às vezes tem que ser firme, o pai às vezes tem que ser severo. O pai às vezes não pode fazer o que o filho quer, mas o que o filho precisa. O pai às vezes não pode dizer ao filho o que o filho quer ouvir, ele tem que dizer o que o filho precisa ouvir. E esse não é um trabalho fácil. Paulo escreveu a carta severa, corrigindo, mas ele ficou sofrendo. Quando Tito chegou levando transmitindo o resultado da viagem, ele diz, eu fiquei consolado, eu fiquei feliz. Apesar dos problemas que tem aí na igreja de Corinto, é uma igreja do Senhor. Tem povo fiel, tem gente que serve a Deus. Isso confortou o apóstolo. Mas o que eu quero destacar aqui é isso. A tristeza que às vezes não tem nem razão de ser. A gente fica triste sem muita razão. Isso acontece ou não? Se você for examinar bem, a sua tristeza não teria muita razão de ser, não. Mas a tristeza é que sim. Por exemplo, quando a gente perde entes queridos, a gente chora. Toda perda ela é dolorida. Até perda de bens materiais. Quando a gente perde recursos, propriedades, isso gera uma tristeza, né? E Paulo, nesse texto, está dizendo que ele entristeceu a turma com a carta, eles ficaram tristes. E Paulo disse que aquela tristeza foi necessária. Meus irmãos, a tristeza que são necessárias. Há lágrimas que são necessárias. E Paulo diz que eles foram entristecidos segundo Deus. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Isso mostra, então, que eles tomaram consciência do erro, consciência do pecado. E isso os levou à tristeza. Isso é que Paulo diz que é a tristeza segundo Deus. Porque a tristeza segundo ao mundo leva à morte.
A pessoa triste, segundo o mundo, fica revoltada contra Deus, revoltada com pessoas. Isso é tristeza segundo o mundo. Agora, a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, todos nós pecamos, estamos separados da glória de Deus. Então, o pecado, ele nos separa de Deus, ele nos tira da fonte da nossa vida, que é Deus. Então, para que uma pessoa seja salva, ela precisa ser contristada. E uma ação do Espírito Santo é nos convencer de pecado, porque a pessoa está pecando e para ela está tudo certo. Isso acontece ou não? A pessoa está pecando, cometendo erros, e ela justifica tudo. Isso acontece? Ou estou enganada? Mas quando o Espírito Santo age, ele dá convicção do pecado. Jesus disse, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, na nossa obra de evangelização, nós devemos orar, pedindo a operação do Espírito Santo para que convença as pessoas do pecado. Eu já ouvi pessoas dizer, mas eu não preciso disso, esse negócio de aceitar Jesus, gente fraca, eu enfrento os meus problemas. Eu não preciso disso. Fé é para os ignorantes, para os fracos. Se nós temos alguém assim, bem próximo de nós, não vamos brigar com ele. Mas vamos orar para que o Espírito Santo opere. Porque quando há real convicção de pecados, a pessoa se quebranta. A pessoa se entristece. Mas quando é uma tristeza segundo Deus, é quando o Espírito Santo que está operando e convencendo do pecado, seja o pecado de um incrédulo que ainda não é salvo, seja o pecado do crente, né? O crente também precisa disso. Ele está pecando, está justificando os seus pecados, e isso pode trazer prejuízo para a sua alma. Quando Paulo colocou o problema de um irmão em Corinto que estava pecando, não tinha tristeza pelo pecado, pelo contrário, ele foi muito severo. Ele diz, olha, eu agora me uno com vocês em espírito e determino que essa pessoa seja entregado a Satanás para a destruição do corpo, para que o espírito seja salvo no dia do juízo. Isso é forte, não é? Mas Paulo fez isso com o coração cheio de amor. Escrevendo na primeira carta, os coríntios estavam celebrando a ceia de maneira indevida. Ao invés de compartilhar a mesa, comunhão, eles estavam fazendo discriminação até na hora da ceia. Paulo diz isso, vocês não é a ceia que vocês estão celebrando. Vocês estão flagelando o corpo de Cristo. Por esse motivo, alguns dentre vocês que estão doentes fisicamente, eu fiz a leitura do texto, procurando entender como o texto foi escrito, fisicamente doentes, e alguns dormem, alguns morreram por causa disso. E Paulo diz, se vocês julgassem vocês mesmos, se vocês considerassem o pecado que vocês estão cometendo como igreja, ferindo o corpo de Cristo, ao invés da comunhão, falando mal dos irmãos, murmurando, caluniando, se vocês refletissem e se julgassem, vocês não seriam condenados. Mas agora, diz Paulo, vocês estão sendo disciplinados para que vocês não se percam, não percam a salvação eterna. Deus disciplinou irmãos de Corinto com doença física, com a morte. Mas isso é bondade de Deus, é misericórdia de Deus. Que se eles continuassem daquele jeito. E Paulo cheio de amor. Então, quem serve a Deus tem que ser às vezes assim. Não pode querer agradar todo mundo, dizer só o que as pessoas querem ouvir, precisa dizer o que as pessoas precisam de ouvir, que senão não se arrependem, senão continuam no pecado. Isso pode arruinar a vida eterna, arruinar a pessoa para a eternidade. Então Paulo amava a igreja, mas ele teve que ser severo. Aquilo não causou alegria para Paulo, ele fez aquilo sofrendo, gemendo. Hoje eu li, aliás, hoje de manhã eu li alguns textos, a gente está orando pela eleição de domingo de presbíteros. E nós lemos Hebreus 13, 17,
que fala sobre o nosso dever para com os líderes da igreja, presbíteros da igreja, diáconos da igreja, pastores de igreja, diz que nós devemos obedecer esses guias, honrá-los, porque eles velam pelas vossas almas como quem tem que prestar contas, para que eles façam isso com alegria, não gemendo. Porque quando tem crente rebelde na igreja, cabeçudo na igreja, que peca e justifica os seus pecados, a liderança da igreja tem que cuidar deles como quem presta contas a Deus, e presta conta a Deus gemendo, chorando, como fez Paulo aqui. Isso não é bom para vocês, escreveu o autor da Epístola aos Hebreus. Isso não é bom para vocês, não é bom. Então esse é o sentido dessa carta. Mas a mensagem que eu quero deixar hoje aqui é esta. É que Paulo fala aqui em dois tipos de tristeza. Ele fala a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. Qual é a diferença? E ele ficou alegre, confortado, feliz, porque a carta dele contristou os irmãos. Eles choraram. Houve um momento, parece que eles se defenderam, argumentaram com Tito, mas por fim eles reconheceram o pecado e se arrependeram. Os irmãos estão entendendo o que a gente está falando aqui? Está claro isso? Então eles foram contristados segundo Deus. E Paulo diz, eu fiquei feliz, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento e traz salvação. Mas a tristeza segundo o mundo produz a morte. Eu quero ilustrar isso com a experiência de 2 discípulos de Jesus que foram chamados para ser apóstolos. O primeiro discípulo é Pedro. Pedro era muito senhor de si, era muito autossuficiente. Ele teve que ser discipulado. É por isso que a gente tem que discipular, pastor Cláudio. A gente tem que ser discipulado e discipular. Pedro era cheio de si. Quando Jesus estava instituindo a ceia, disse, olha, para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Pedro disse, por que, Senhor? Eu não posso ir onde o Senhor vai? Eu estou pronto a dar a minha vida pelo Senhor. Ele olhou para Pedro e falou, Pedro? Pois eu vou te dizer uma coisa. Antes que o galo cante, você me negou já 3 vezes. Pedro, não, Senhor. Ainda que todos façam isso, eu não. Viram que cara bom? Mas, quando Jesus foi preso, levado na prisão, Pedro seguiu de longe. Aí ele chegou lá, conseguiu sentar lá no meio da turma. Chegou uma criada e disse, você é um deles, né? Eu falei, não, você é um discípulo desse homem. Não, eu não conheço esse homem. Ele está falando de Jesus. Dali a pouco veio outro, você é um deles. Não, eu não conheço. Na terceira vez, o texto diz que ele começou a praguejar e a jurar. Eu juro por Deus que eu não conheço esse homem. Esse tal de Jesus que vocês estão falando. Que coisa. Por isso que não adianta a gente ficar cheio de si. Aí, o galo cantou. Foi o sermão mais poderoso que já foi pregado na terra. Foi o canto do galo. E Lucas diz que Jesus olhou para ele, estava à distância de ser visto. E o texto diz que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Ele não era o que ele pensava ser. Esse é o nosso problema. Sabe o problema do religioso? O religioso acha que é divino. Acha que não é humano. Chorou amargamente. Jesus tinha dito antes, Simão, o diabo pediu você para te serandar como serando trigo, mas eu orei por você. Quando você se converter, fortalece os irmãos. Pedro foi uma tristeza segundo Deus. Pedro tomou consciência do seu pecado e chorou. Por isso Jesus diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Isso é tristeza segundo Deus. Mas o outro discípulo chamado para ser apóstolo foi Judas Iscariotes. Pedro negou e Judas Iscariotes traiu.
Jesus não mudou a atitude dele em relação a Judas Iscariotes. No dia quando ele instituiu a ceia, ele lavou os pés de Judas Iscariotes. Ele diz: vocês entenderam o que eu fiz? Eu, sendo o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, eu dei exemplo que vocês façam o mesmo. Mas o texto diz que o diabo já tinha colocado no coração de Judas que traísse Jesus. E Judas traiu, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. O resultado foi que Jesus foi condenado. E quando Jesus foi condenado, Judas caiu em si. E ele também ficou triste. Ele procurou as autoridades religiosas a quem ele tinha traído e vendido o mestre. E ele diz: olha, eu errei, eu pequei. Eu traí sangue inocente. Então eu vim devolver as 30 moedas de prata. Ele quis corrigir. Aí os sacerdotes disseram: esse problema é seu. Está feito. E Judas foi tomado de remorso. Levou à morte. Ele saiu dali e enforcou-se. Essa é a tristeza segundo o mundo. Judas não se arrependeu. A tristeza segundo o mundo, a gente toma conhecimento de um pecado, mas a preocupação maior da gente é com os resultados daquilo. O pecado corta a comunhão com Deus e com os irmãos. Quando uma pessoa realmente se arrepende, ele não está preocupado com as consequências do seu pecado. Ele está preocupado em restabelecer o relacionamento com Deus e com os irmãos. É o que aconteceu lá nessa igreja em Corinto. Quando eu estou preocupado só com as consequências do meu pecado, não é arrependimento, é remorso. Isso leva à morte. Acho que Judas não conseguia se tolerar mais. Tinha traído sangue inocente. Falou: agora não tem mais esperança para mim. Estou perdido, eu vou acabar com a minha vida. Todas as pessoas que, a não ser que seja uma doença muito grave, né, que chega a esse extremo, é porque tomou consciência dos seus pecados e não se arrependeu. Ficou com remorso. E o remorso é uma desgraça. O arrependimento leva à vida. Então, uma tristeza que leva à morte, é uma tristeza que leva à salvação. A tristeza, segundo Deus, nos dá consciência do pecado. Mas também, ao ter consciência do pecado, o Espírito Santo mostra que Deus nos ama. Ele nos ama tanto que Ele deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. O pecado realmente existe, o pecado é sério. Lá no grupo de oração hoje, estamos ponderando que o sofrimento de Jesus não foi só o sofrimento físico dos escravos, mas foi o fato de Ele ter recebido os nossos pecados e ter sido abandonado por Deus. Deus meu, por que me desamparaste? A maior vergonha e a dor de Jesus não era dos escravos que estava penetrando seus pés e suas mãos. Era a dor da vergonha do pecado, por causa do pecado ser abandonado no momento pelo Pai. É muito sério. Quando o Espírito Santo nos convence de pecado e nos convence do amor de Deus, o que o amor de Deus fez por nós, nós nos arrependemos. E não exigimos nada de Deus. Gente que está exigindo coisas de Deus, acha que é bom. Acha que é bom. Acha que é bom. Senhor, eu mereço uma esposa melhor, porque essa esposa que me deste, não foi assim que Adão falou? A mulher que me deste é ruinzinha, Senhor. Ela comeu do fruto e me induziu a comer. Esse é o pecado. Depois que ele e Eva comeram, Deus se aproximou, ele sentiu vergonha, porque a nudez foi exposta, não tanto a nudez física, mas ele expôs a sua nudez interior diante de Deus. E muitas vezes a gente tem consciência do pecado, mas não quer que o pecado seja exposto. Por isso que Jesus chamava escribas e fariseus que eram religiosos de hipócritas, porque eles pecavam, eram pior do que as prostitutas de Jerusalém,
No entanto, eles se consideravam bons. E a hipocrisia é uma máscara que coloca para nós ocultarmos a realidade. E quando então um pecado é exposto de um escriba, de um teólogo, de um fariseu, um religioso da gema, ele quer evitar isso a todo custo, porque não quer que a sua reputação seja atingida. Hipócritas, sepulcros caiados, tristeza segundo o mundo, tristeza com o resultado dos pecados, não porque o pecado corta a nossa relação com Deus e a nossa relação com os nossos irmãos em Cristo. Mas a tristeza segundo Deus leva ao arrependimento, leva a restaurarmos a comunhão com Deus e a nossa comunhão com os irmãos. O apóstolo João, na sua carta, diz que se nós não amamos ao irmão a quem vemos, como vamos amar a quem Deus não vê? Portanto, relações cortadas entre crentes é pecado que precisa de ser convencido por Deus, arrepender e restaurar a comunhão, restaurar o relacionamento. Não é brincadeira essas coisas. E agora Paulo diz, a tristeza segundo Deus produz arrependimento e leva à salvação que a ninguém traz pesar. Perceberam? Depois que Pedro foi restaurado, entendeu, arrependeu, ao invés de pesar, ele ficar chateado, puxa, todo mundo agora lá, turma lá de Curitiba, daqui a 2000 anos, vai saber que eu traí o mestre. Que coisa! Por que eu não fiz tudo para esconder aquilo? Não. Porque ele chorou amargamente, ele se arrependeu e o relacionamento dele com Jesus foi restaurado, o relacionamento no colégio apostólico, e tornou-se este apóstolo que nos abençoou lá na origem e continua abençoando até hoje. Que Deus nos ajude. Os irmãos entenderam a lição? Qual é a tristeza que traz salvação? A tristeza segundo Deus, que produz arrependimento. E quando há arrependimento, há perdão. E quando há perdão, a relação é restaurada. Tanto a relação com Deus como com os irmãos. Ao invés de pesar, isso agora traz alegria. Então essa tristeza segundo Deus, que produz arrependimento, não remorso, que restaura a relação com Deus e a relação com os irmãos, ao invés de pesar, ela traz alegria. A alegria da comunhão com o Pai. Que Deus nos abençoe. E que essa mensagem... Deixa eu só contar uma experiência pessoal. Eu sou um infrator das leis do trânsito. E foi lá em Londrina que eu cometi 10 infrações. Bem, na rua que vai para casa era 60. Eu estava tão acostumado àquele negócio e mudou para 40. Mas não tem desculpa de nada, porque botaram 40 bem grandão lá. E de repente eu recebo uma notificação. Na hora eu nem levei muito a sério. Mas quando foi de madrugada, eu acordei madrugada e falei, meu Deus, se as minhas ovelhas souberem que eu estou notificado pelo Detran, posso suspender temporariamente a minha carteira, vou ter que fazer um curso de reciclagem. Que vergonha! Que vergonha! Essa é uma tristeza segundo o mundo. Não produz arrependimento. Arrependimento, Senhor, eu treino de leitura, não vou justificar não. Eu falo, porque mudaram isso aí, era 60, agora tem 40, não botaram o negócio maior. Se você quiser justificar pecado, você acha um monte de argumento, mas tudo isso diante de Deus é balela. A coisa você reconhece. Vai ficar sem a carteira, vamos ficar sem a carteira, tem que fazer um cursinho de reciclagem, é bom. Os irmãos entenderam o que é tristeza segundo Deus e tristeza segundo os homens? Os homens se preocupam mais com as consequências do seu pecado. Mas a tristeza, segundo Deus, é com o relacionamento que foi quebrado. Aí arrependimento, restauração de relacionamento com Deus. E aí a paz de Deus domina o nosso coração. Que Deus nos ajude, né?